Lembre-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje: a Fera Sombria de Ananindeua, no Pará. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável, porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: "Eu não tenho medo". Agora vamos começar. Em 2020, Júnior, um empresário de 49 anos, e sua esposa Cláudia, também empresária, decidiram fazer uma viagem para fugir da rotina sufocante da cidade grande. O destino: Ananindeua, no Pará, uma cidade cercada por matas densas, onde o calor do dia sufoca e o frio da noite corta como uma lâmina. Ao chegarem, o cheiro de floresta úmida os envolveu, misturado a uma sensação inexplicável de peso no ar, como se algo os observasse desde o primeiro passo no solo. Eles se hospedaram em uma pequena pousada nos arredores da cidade, um lugar simples, mas carregado de histórias. A dona, uma senhora de olhar distante chamada Dona Iracema, os recebeu com um aviso estranho. "Não saiam depois que o sol se põe. Aqui a noite não perdoa." Júnior riu, achando que era só uma superstição local, enquanto Cláudia, mais atenta, notou que as janelas da pousada tinham trancas reforçadas, como se algo precisasse ser mantido do lado de fora. Naquela primeira noite, enquanto o vento sussurrava entre as árvores, um som baixo e gutural ecoou ao longe, algo entre um rosnado e um lamento. As luzes da pousada piscaram por um instante, e o silêncio que veio depois parecia sufocante. Cláudia apertou a mão de Júnior, sussurrando: "Você ouviu isso?" Antes que ele pudesse responder, algo riscou a janela do quarto deles, deixando marcas profundas na madeira. Não havia ninguém lá fora, ou pelo menos, nada que eles pudessem ver. Na manhã seguinte, Júnior e Cláudia tentaram ignorar o incidente da noite anterior, atribuindo as marcas na janela a algum animal selvagem. Mas o desconforto persistia, especialmente quando notaram que Dona Iracema evitava olhar nos olhos deles enquanto servia o café. "Vocês ouviram algo ontem?" perguntou Cláudia, tentando quebrar o silêncio. A senhora apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre não mexer com o que não se entende antes de se retirar apressadamente. Decididos a explorar a região, o casal resolveu fazer uma caminhada pelas trilhas próximas à pousada durante o dia, quando o calor de Ananindeua era quase insuportável. A floresta parecia viva, com sons de pássaros e insetos misturando-se a um farfalhar constante que parecia segui-los. Júnior notou pegadas estranhas no chão, grandes demais para serem de qualquer animal conhecido, com garras que pareciam rasgar a terra como facas. Ele tentou brincar, dizendo que era só um jacaré perdido, mas sua voz tremia. Ao cair da tarde, enquanto voltavam para a pousada, o frio da noite começou a se instalar, e com ele uma névoa densa que parecia engolir a trilha. Foi então que ouviram um rosnado grave, tão próximo que fez os cabelos de Cláudia se arrepiarem. Júnior pegou um galho como arma improvisada, virando-se para todos os lados, mas a névoa escondia tudo. De repente, algo brilhou entre as árvores. 2 olhos amarelados, maiores que os de qualquer predador, fixos neles. A coisa não se movia, apenas os encarava, como se estivesse avaliando suas presas. Cláudia gritou para correrem, mas antes que pudessem dar mais um passo, o chão sob seus pés tremeu, e um som de algo pesado se aproximando ecoou pela floresta. Eles dispararam na direção da pousada, o coração batendo descontrolado, sem olhar para trás. Mas ao chegarem, encontraram a porta da frente escancarada e as luzes todas apagadas.
Com a porta da pousada escancarada e as luzes apagadas, Júnior e Cláudia entraram hesitantes, o silêncio do lugar pesando como uma ameaça. O cheiro de floresta úmida parecia mais forte dentro do prédio, misturado a algo metálico, quase como sangue. Júnior chamou por Dona Iracema, mas não houve resposta. Apenas o eco de sua própria voz reverberou pelos corredores escuros. Cláudia, tremendo, acendeu a lanterna do celular, revelando o salão principal em desordem. Cadeiras tombadas, marcas de garras nas paredes e um rastro de lama escura que levava até o porão. "Não devíamos descer lá", sussurrou ela. Mas Júnior, movido por uma mistura de medo e curiosidade, insistiu que precisavam entender o que estava acontecendo. Cada degrau que desciam rangia sob seus pés, e o ar ficava mais frio, mais opressivo, como se algo os estivesse esperando. No porão, encontraram um altar improvisado, coberto de velas derretidas e símbolos estranhos entalhados na pedra. No centro, um velho caderno de couro, aberto em uma página com desenhos de uma criatura grotesca. Uma fera com olhos amarelados e garras que pareciam rasgar até mesmo o papel. Ao lado, uma frase escrita em tinta vermelha dizia: "A fera sombria só descansa quando saciada. Não a chame, não a veja, não a ouça." Cláudia congelou, percebendo que o rosnado que ouviram na floresta não era coincidência. De repente, um barulho veio de cima, como se algo pesado estivesse arrastando garras pelo chão da pousada. A lanterna de Cláudia piscou, e por um breve instante na escuridão, Júnior jurou ter visto uma sombra imensa se mover atrás dela. Algo que não era humano, algo que parecia sorrir. Antes que pudessem reagir, a porta do porão se fechou com um estrondo, trancando-os lá dentro. Trancados no porão, Júnior e Cláudia sentiram o pânico crescer enquanto o ar parecia se tornar mais denso, quase sufocante. O som de garras arranhando a porta de madeira ecoava como uma contagem regressiva, cada raspada mais lenta e deliberada, como se o que estivesse do outro lado soubesse que eles não tinham para onde fugir. A lanterna de Cláudia falhou de vez, deixando-os na escuridão total, onde cada respiração parecia amplificada. Júnior tateou as paredes úmidas em busca de uma saída, enquanto Cláudia, com a voz trêmula, começou a ler trechos do caderno à luz fraca do celular de Júnior. As páginas revelavam uma história antiga. A fera sombria não era apenas uma criatura, mas uma maldição ligada à terra de Ananindeua, despertada há séculos por um ritual de sangue feito por colonizadores que profanaram um solo sagrado. Desde então, a fera reivindicava vidas em noites sem lua, como a daquela noite, marcando suas vítimas com um corte profundo que nunca cicatrizava. Enquanto lia, Cláudia percebeu algo terrível. As últimas páginas mencionavam que a fera não caçava aleatoriamente. Ela era atraída por aqueles que carregavam culpa ou segredos sombrios. Júnior ficou em silêncio, o rosto pálido, e pela primeira vez, Cláudia notou que ele evitava seu olhar. Antes que pudesse perguntar o que ele escondia, um rugido ensurdecedor fez o porão tremer. E a porta começou a rachar, lascas de madeira caindo como se algo imenso estivesse forçando sua entrada. Mas o pior não era o som, era o cheiro, um fedor de podridão e morte que invadiu o ambiente, acompanhado por um sussurro gutural que parecia vir de dentro de suas próprias mentes. "Eu sei o que você fez." De repente, um corte ardente surgiu no braço de Júnior, sem que nada o tivesse tocado, e o sangue começou a escorrer, formando um padrão que lembrava os símbolos do altar. O corte no braço de Júnior pulsava com uma dor sobrenatural, como se algo estivesse vivo dentro da ferida, enquanto o sangue formava padrões que pareciam se mover sozinhos, quase como se escrevessem uma mensagem. Cláudia, horrorizada, tentou estancar o sangramento com um pedaço de pano rasgado de sua blusa, mas o tecido parecia se desfazer ao tocar a pele dele. O sussurro na mente de ambos ficou mais alto, mais insistente. "Confesse ou eu tomarei tudo." Júnior,
Com o rosto contorcido de dor e medo, finalmente cedeu. Entre respirações ofegantes, ele revelou um segredo que guardava há anos. Durante um negócio duvidoso no início de sua carreira, ele se envolveu com pessoas perigosas e, indiretamente, causou a morte de um homem inocente. Ele nunca falou sobre isso, nem mesmo para Cláudia, carregando a culpa como um peso invisível. Eu pensei que tinha deixado isso para trás, murmurou ele, mas o olhar de Cláudia misturava choque e desconfiança. Como ela poderia confiar nele agora? Antes que pudessem processar a confissão, a porta do porão explodiu em pedaços e uma rajada de ar gelado invadiu o espaço. Na penumbra, a silhueta da fera sombria se materializou, uma massa de sombras retorcidas com garras que pareciam absorver a pouca luz que restava. Seus olhos amarelados brilhavam com uma inteligência cruel, fixando-se em Júnior como se vissem através de sua alma. Mas em vez de atacar, a criatura inclinou a cabeça como se esperasse algo, ou como se soubesse de algo que nem mesmo Júnior havia revelado. De repente, o chão sob eles começou a rachar e um novo som emergiu. Um lamento humano vindo de baixo, como se algo ou alguém estivesse preso ali há séculos, implorando por libertação. Cláudia agarrou o caderno, percebendo que o ritual descrito nas páginas não era apenas para invocar a fera, era para aprisionar algo ainda pior. E agora, eles estavam no centro disso. As rachaduras no chão do porão se alargaram, liberando um fedor ainda mais insuportável de decomposição, enquanto os lamentos humanos ecoavam com uma clareza angustiante. Era como se dezenas de vozes chorassem ao mesmo tempo, implorando por ajuda, por vingança, por liberdade. Cláudia, segurando o caderno com mãos trêmulas, leu em voz alta um trecho que falava de um sacrifício final. A fera sombria não era a verdadeira ameaça, mas sim o guardião de algo muito mais antigo, selado sob a terra de Ananindeua por um pacto de sangue. A criatura, ainda parada à entrada do porão, soltou um rosnado baixo, quase como um aviso, mas não avançou. Seus olhos amarelados alternavam entre Júnior e as rachaduras no chão, como se estivesse decidindo entre caçar sua presa ou proteger o segredo que guardava. Júnior, com o braço ainda sangrando, percebeu que o padrão formado pelo sangue agora imitava exatamente os símbolos do altar. Um círculo quebrado, com linhas que apontavam para o centro do porão. Cláudia gritou para que fugissem, mas o chão sob eles cedeu de repente, engolindo-os em um buraco escuro e úmido. Eles caíram por metros, aterrissando em uma caverna subterrânea, iluminada por um brilho esverdeado e doentio que parecia pulsar como um coração. As paredes estavam cobertas de ossos humanos, alguns ainda com restos de carne, e no centro havia uma espécie de poço selado por pedras entalhadas com os mesmos símbolos do caderno. O lamento agora era ensurdecedor, vindo diretamente do poço, e algo dentro dele começou a bater contra as pedras, como se tentasse escapar. Antes que pudessem se mover, a fera sombria desceu atrás deles, suas garras ecoando na caverna. Mas, para o horror de ambos, ela não os atacou. Em vez disso, posicionou-se entre eles e o poço, como se os protegesse de algo. Um sussurro mais profundo e maligno que qualquer coisa que já ouviram emergiu do poço. Liberte-me, ou morra com eles. O sussurro vindo do poço reverberava na caverna, cada palavra carregada de uma maldade tão antiga que parecia corroer a mente de Júnior e Cláudia. Liberte-me, ou morra com eles. Morra. O brilho esverdeado pulsava mais rápido, sincronizado com os batimentos frenéticos de seus corações, enquanto as pedras que selavam o poço começavam a rachar, lascas caindo com um som que lembrava ossos se quebrando. Algo estava vindo, algo muito pior que a fera sombria. A criatura, ainda posicionada entre eles e o poço, soltou um rosnado que parecia quase humano, cheio de angústia. Seus olhos amarelados, antes cruéis, agora transmitiam algo que Cláudia interpretou como desespero.
Foi então que ela percebeu, folheando o caderno freneticamente, a fera não era apenas um guardião, mas também uma vítima do mesmo pacto que selou aquela entidade. Séculos atrás, alguém a sacrificou para conter o mal no poço. E agora, ela estava presa entre proteger o selo e sua própria fome por liberdade. Júnior, com o braço sangrando cada vez mais, sentiu uma onda de fraqueza, mas também uma clareza perturbadora. O sangue dele, marcado pelos símbolos, parecia ser a chave. O caderno mencionava que apenas um portador da culpa poderia reforçar o selo, oferecendo algo em troca. Ele olhou para Cláudia, os olhos cheios de lágrimas, e sussurrou: "Eu preciso fazer isso. Minha culpa trouxe isso até nós." Antes que ela pudesse impedi-lo, ele se aproximou do poço, deixando o sangue pingar sobre as pedras rachadas. As vozes do poço gritaram em fúria, o brilho esverdeado explodindo em uma luz ofuscante que o cegou por um instante. A fera sombria urrou, avançando não contra eles, mas contra as sombras que começavam a emergir das rachaduras, formas disformes, com membros impossíveis que pareciam rasgar o próprio ar. O selo estava se rompendo e o tempo estava acabando. O brilho esverdeado explodiu em uma intensidade insuportável, enquanto as sombras disformes emergiam do poço, seus movimentos impossíveis rasgando o ar com um som que parecia dilacerar a própria realidade. A fera sombria lutava contra elas, suas garras cortando as formas sombrias, mas mesmo sua força sobrenatural parecia insuficiente. Cada golpe que dava era respondido por um grito que fazia a caverna tremer, e mais sombras continuavam a surgir. Júnior, com o corpo enfraquecido pela perda de sangue, permaneceu diante do poço, deixando o líquido vermelho escorrer sobre as pedras rachadas. Cada gota parecia reforçar o selo por um breve instante, as rachaduras se fechando lentamente, mas o custo era visível. Sua pele ficava mais pálida e seus olhos começavam a perder o foco. Cláudia gritou para que ele parasse, tentando puxá-lo para longe, mas ele a empurrou com o pouco de força que restava. "Se eu não fizer isso, nenhum de nós sai daqui", disse, a voz rouca, mas determinada. Enquanto isso, Cláudia, desesperada, leu o último trecho do caderno em voz alta, quase como um grito. Era uma invocação, não para libertar, mas para aprisionar de vez a entidade. As palavras, em uma língua esquecida, queimavam sua garganta ao pronunciá-las, mas ela não parou. O ar ao redor deles começou a vibrar, e a fera sombria, como se entendesse, lançou um último urro de dor e fúria, jogando-se contra o poço. Seu corpo sombrio se dissolveu em uma névoa negra que envolveu as pedras, selando-as com um estrondo que fez a caverna inteira colapsar parcialmente. As sombras recuaram, os gritos cessaram e o brilho esverdeado apagou-se de vez. O silêncio que veio depois era quase tão aterrorizante quanto o caos, mas significava uma coisa: o selo estava restaurado. Júnior caiu de joelhos, exausto, mas vivo. Cláudia o abraçou, chorando, enquanto pedras continuavam a cair ao redor deles. Com um esforço sobre-humano, conseguiram escalar os escombros e escapar da caverna, emergindo na floresta sob a luz pálida do amanhecer. Eles nunca mais falaram sobre aquela noite, mas o corte no braço de Júnior permaneceu, uma cicatriz em forma de símbolo que nunca cicatrizou completamente. E, em noites sem lua, ele ainda acorda suando, ouvindo um rosnado distante que talvez seja apenas o vento. Ou talvez não. Esta é a história de Júnior e Cláudia, que enfrentaram a fera sombria e o mal ancestral que ela guardava nas profundezas de Ananindeua. Eles sobreviveram, mas a que custo? Algumas noites nunca terminam de verdade, e alguns segredos nunca ficam completamente enterrados. Se você já ouviu um som estranho na escuridão, ou sentiu um frio que não vem do vento, talvez deva se perguntar: o que está escondido sob a terra que você pisa? Fique atento, porque a noite sempre está faminta.
Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários, se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor.